Professor em oratória, comunicação verbal, é o nome dessa pessoa que está aqui hoje, que é o Ademir Barbosa. E não é só isso que ele sabe, não, gente. Nós vamos conhecer a história dele agora. Tá certo. Ademir, muito prazer ter recebido o convite de estar aqui no canal Bem Comum, sim, viu? É com muita alegria que a gente recebe. Obrigado, Angie. Obrigado a você também que está nos assistindo. Ademir, e me fala aí desse professor de oratória. Bom, na verdade, eu comecei com a idade de 17 a 18 anos a trabalhar no meio de rádio. Aqui na nossa cidade de Montes Claros, Rádio FM. Mas 18 anos, muito novinho ainda, não entendia muito o que era, mas era apreciador de rádio. E a voz é propícia, não é? Propícia, ajudava. E aí era daquele de apreciar, de dormir mesmo, ouvindo rádio. Radinho pequeno, sempre gostei. Eu ficava curioso e fascinado como que uma pessoa de um outro lado, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido pessoalmente, conseguia, através da voz, mudar a vida das pessoas, informar, transformar em alegria, dar alguns recados, notícias, né, tidas na época, às vezes tinha um tom diferente quando era notícia muito triste, um tom diferente quando a notícia era muito alegre. Mas isso era só a voz, não, isso era o conteúdo, né, não? Conteúdo. Tá. E aí, então, o tempo passou e as coisas foram acontecendo na minha vida, estudei, fiz ciências contábeis, sou pós-graduado em gestão contábil e controladoria, trabalhei muito tempo no comércio, mas sempre tinha uma certa paixão ali pela área da comunicação, principalmente a falada. Certo. E nessa gestão de pessoas, no trabalho que eu fazia, eu vi que boa parte dos problemas que aconteciam entre a equipe, entre as pessoas, problemas assim, não problemas gravíssimos, né, mas era sempre na falha de comunicação. E eu percebi então que não era o que as pessoas falavam, mas sim como elas falavam. Sabe quando você conversa com alguém, você acha que a pessoa entendeu o que você falou e na verdade ela não entendeu e por aí vai? Eu sempre me certifico, sabe? Eu falo assim, você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Então eu comecei a estudar sobre isso, até que um dia, uma pessoa que eu tenho muita consideração por ela, já faleceu, chamado Nicásio Pereira, deu muitas aulas de oratória aqui em Montes Claros, e eu sempre ouvia falar muito bem dele e fui fazer esse curso. E na segunda, terceira aula, junto com ele, e mesmo depois já trabalhando já em rádio e tudo, ele me deu um conselho, falou, investe na área que você gosta, tem paixão pela área. E isso que eu achei interessante. E com isso nós podemos mudar a vida das pessoas. E então eu fiz o meu primeiro curso, dado praticamente, fiz o segundo, o terceiro, fui ministrando os cursos e fui vendo que realmente dava para transformar a vida das pessoas com a comunicação. Transformar a vida das pessoas com a comunicação é muito superficial. Esse rapaz, eu quero saber exatamente de você, Ademir. O que está atrás de Ademir em transformar a vida das pessoas? Bom, eu sempre também gostei do comportamento humano. Por que as pessoas são assim? Aprendemos a não julgar cada um porque cada um tem uma história, cada um tem uma forma de pensar, de agir, vem de uma criação, um contexto como as pessoas enxergam o mundo. Eu aprofundei mais a saber como que e por que as pessoas são assim. Então todas as nossas informações elas vêm do nosso olhar, como nós enxergamos o mundo. Não é só de olhar, não. Como nós observamos esse mundo e como nós interpretamos isso para nós mesmos. Como nós ouvimos as coisas. Você já prestou atenção? Às vezes nós estamos num ambiente, acontece algo, tem duas pessoas, cada um conta a sua história, da sua forma. E eu comecei a enxergar isso e vi que boa parte dos comportamentos das pessoas eram como a forma que elas entendiam o mundo da maneira delas. Nós estamos começando a descobrir, Ângela, que algumas dessas pessoas elas tinham alguns traumas. Traumas de infância, às vezes, porque falar uma redação na sala de aula, os coleguinhas acharam graça, ficou a semana toda decorando batatinha quando nasce esparrama pelo chão para falar na hora do aniversário. Sim. Travou, às vezes foi fazer algum trabalho de escola, não conseguiu apresentar, ou mesmo até vezes dentro de casa. E aquilo ficou na cabeça dela como uma cena onde ela não gostaria de lembrar. Então, todas as vezes que ela ia para frente para falar em público, aquela cena voltava de novo. Pessoas com 20, 30, 40 anos de idade. E como que vocês perceberam que era trauma? Sem ser psicólogo, sem nada. Eu costumo dizer uma frase que ela me ajuda muito a sair de várias perguntas que às vezes eu não sei responder. Sim. Eu não sabia que eu sabia que eu sabia. Então, às vezes... Foi natural? Foi natural por intuição. Sim. Mas hoje, Ângela, as coisas já passaram, eu entendo isso como uma missão. Entendo. De poder ajudar as pessoas a se comunicarem melhor com Deus, com elas mesmas
e com as outras pessoas. Quando você fala de missão, Sim. o que está atrás de entender que é uma missão? Eu entendo o seguinte, cada um tem o seu dom. Então eu entendo isso como um dom. Dom de quê? De perceber nas pessoas essa qualidade que ainda não foi despontada, de se comunicar bem, por que ela está escondida, e procurar os meios, as ferramentas dela conseguir externar isso. Voltando naquela frase, eu não sou coach, eu não sou psicólogo, mas sou apaixonante do assunto, apaixonado pelo assunto. Então eu li um pouquinho e descobri, isso aqui pode resolver nessa situação. Aí já apresentava essa apresentação dessa ferramenta para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. E aí tem uma história, e a partir disso aí nós fomos construindo essa história. Então, vamos dizer que hoje fosse a sua primeira aula comigo. Eu queria saber quem era você, dentro da medida do possível. E nessa conversa a gente consegue perceber pela gesticulação, pela postura, com a forma como você olha, o tom de sua voz, aí já dá para fazer um perfil. Se você é tímida, se você realmente não é, se você tem medo de falar em público ou de falhar em público. E aí a gente observa, tem uma boa voz, tem uma boa comunicação, tem uma boa facilidade de ordenar os pensamentos, mas fala um pouco baixo, abaixa as vistas na hora de comunicar e não tem gesticulação nenhuma. Então nós vamos trabalhar com algumas ferramentas para unir tudo isso, para fazer uma comunicação mais assertiva. Que eu vou olhar para você, conversar com você, falar de uma maneira clara, que você entenda e que eu entenda o que você está falando comigo também. Sim. Então é um processo dentro de si. Você não pode ficar se revelando assim para as pessoas, não? Porque senão as pessoas vão achar que não precisa de faculdade nenhuma. Não precisa. O que você estudou? Foi como eu disse, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Unimontes aqui em Montes Claros. Nada a ver. Nada a ver. E pós-graduado em Gestão Contábil e Controladoria, também nada a ver. Sei. Mas foi na faculdade que eu comecei a entender realmente as pessoas, porque aí eu já estava num nível de maturidade e aprendendo também com os colegas, cada um vai à frente. Eu costumo dizer que tem uma chave. Quando você vira essa chave, você querer entender, falar, olha, esse negócio funciona. Se eu falo muito alto, eu transmito a mensagem da pessoa muito agressiva, às vezes. Se eu falo muito baixo, muito tranquilo, eu sou uma pessoa passiva. Se eu falo num tom adequado, conforme o ambiente, aí eu começo a entender que, assim, estou sendo entendido. Mas às vezes é necessário que eu fale mais alto, mais enérgico. Às vezes é necessário que eu fale mais calmo. Calma, vai dar tudo certo. Então são coisinhas que a gente aprende, mas que assim, às vezes ninguém ensina. Eu creio que é um ensinamento para o futuro. Que aí já é um outro plano que eu tenho, porque eu não posso pegar esse conhecimento que eu tenho e outras pessoas têm na área de comunicação e guardar só para nós. Isso deveria ser ensinado nas escolas, nas faculdades. Profissionais, colegas excelentes, ótimos profissionais da área de conhecimento, mas eles não conseguem transmitir aquilo que eles sabem. E outros nem tanto, mas se comunicam bem, falam bem. Ademir, eu penso que a gente está vivendo uma época onde a gente possa estar se manifestando o divino que há em cada um de nós, né? O talento. Sim. E aqui, então, quando eu converso com você, eu começo a perceber que faculdade nenhuma hoje ia te ensinar o que você está me falando aqui hoje. Sim. E Ademir, família? Sim. Tem esse talento todo também? Você fala os meus parentes? Não, eu estou falando assim... Em casa? Filhos, esposa. Sim. Como que é o comportamento? Vamos tirar a voz, oratória. Sim. Essa oratória, esse ser que compreende o outro dessa maneira. Como que é você como pai de família? Olha, eu costumo dizer que é muito bom, porque eu tive o privilégio de casar com uma pessoa que me entende, que me compreende, nas minhas qualidades, nos meus muitos defeitos, e ter um casal de filhos, né, uma menina maravilhosa, 13 anos de idade, e um pequenininho de 10 anos de idade. Cada um deles tem a sua personalidade, a forma de comunicar e tudo. Mas nós brincamos que lá em casa é minha esposa e mais 3 crianças. Eu gosto de rir, gosto de brincar com eles, tal. Tenho os meus... Estou aprendendo a ser pai. Houve uma época onde começou a falar aí sobre o Dia dos Pais de uma forma mais clara para mim, que eu estava sendo pai, e o tempo passou, eu esperei para ouvir aquela frase, né? De muitas coisas que já me chamaram, eu gostei de muitas, outras também não. Sim. Mas a melhor dela foi ser chamada de pai. É muito bom, é muito gostoso.
É maravilhoso. Quando você fala de pai e você faz esse rosto maravilhoso aí que você tem de estar abrandando